Coloque em prática agora mesmo esses 10 hábitos estoicos e prepare-se para uma transformação profunda na sua vida. Com simples mudanças diárias, até mesmo sua ansiedade começará a diminuir e você terá uma vida mais saudável, mais equilibrada e muito mais prazerosa. Embora não possamos controlar tudo ao nosso redor, sempre podemos controlar como lidamos com os desafios. E isso começa com hábitos simples, mais poderosos e transformadores. Não saia desse vídeo. Fique até o final, porque te prometo, essa escolha pode ser a que vai mudar o rumo da sua jornada. Considere este vídeo um verdadeiro investimento no seu desenvolvimento pessoal. E, se você sentir que isso agregou valor, peço um simples gesto de gratidão em troca. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso vai ajudar demais o nosso trabalho e permitir que mais pessoas descubram o poder desses hábitos. Agora, vamos ao que realmente importa, sem mais delongas. Primeiro hábito: parar de reclamar e as coisas vão melhorar para você. Você já percebeu quantas vezes por dia reclama? Do tempo, das pessoas, do trabalho. Parece inofensivo, mas cada reclamação é um veneno, silencioso, viciante e inútil. Marco Aurélio dizia: não reclame, trabalhe com o que o destino te dá. Os estoicos sabiam: reclamar é perder duas vezes. Primeiro, quando algo ruim acontece. Depois, quando você revive aquilo com palavras amargas. Reclamar te coloca no papel de vítima, mas quando você escolhe o silêncio e a ação, você assume o controle. Você treina sua mente para a realidade. Parar de reclamar muda sua visão, sua energia e sua vida. É como tirar o peso da mochila antes de subir a montanha. Você fica mais leve, mais forte, mais livre. Só por hoje, não reclame. Observe, respire, haja. Você não precisa de controle total, só precisa de autocontrole. Esse é o caminho do estoico. Só por hoje, não reclame. Observe, respire, haja. Enquanto você ainda reclamar, sua ansiedade vai estar sempre alta, seu estresse presente. E o pior, estará mais longe de uma solução para seus problemas, pois enquanto estamos nervosos, não pensamos direito e podemos até mesmo piorar uma situação. Você não precisa de controle total, só precisa de autocontrole. Esse é o caminho do estoico. Deixe nos comentários a seguinte frase: a partir de hoje, não vou mais reclamar. Parece bobeira, mas digitar você mesmo faz muita diferença para seu cérebro. Segundo hábito: diminua o tempo de redes sociais e pare de se comparar com outras pessoas. Você abre o celular por um segundo e quando percebe, já se passaram 40 minutos, rolando a vida dos outros, comparando, se sentindo menos. Você não nota, mas a cada deslizar de dedo, você enfraquece. Começa a acreditar que está atrasado, que os outros vivem melhor, que você não é o suficiente, mas o que você vê não é a vida real, é um teatro cuidadosamente montado, e você está pagando o ingresso com sua paz. Os estoicos diriam: compare-se apenas com quem você foi ontem, porque a comparação com o outro é uma prisão, e a chave está nas suas mãos. Quando você reduz o tempo nas redes, sua mente clareia, o barulho some, a ansiedade desacelera, você volta para si, começa a agir em vez de se comparar, a construir em vez de consumir, a viver em vez de observar. Ninguém posta os fracassos, ninguém exibe os dias vazios, mas você sente que todo mundo está vencendo, menos você. Isso é uma ilusão, e quanto mais cedo você parar de alimentar isso, mais livre você será. Reduza o tempo, silencie as comparações, volte a olhar para sua própria jornada. Sua vida acontece aqui, não na tela. E se você quer paz, direção e propósito, talvez o primeiro passo seja fechar o aplicativo e abrir os olhos. Terceiro hábito: faça as coisas sem medo pelo que vão pensar. Quantas vezes você deixou de agir só por medo do que os outros iam pensar?
Você teve uma ideia, sentiu vontade de tentar algo novo, mas congelou. E a chance passou. O problema não foi a ideia, foi o medo. Medo do julgamento, do riso, do olhar torto. Mas aqui vai uma verdade estoica. Quem vive para agradar todo mundo acaba traindo a si mesmo. A maioria das pessoas está ocupada demais pensando nelas mesmas. Elas não ligam tanto quanto você imagina. O mundo não está te observando, está sobrevivendo. E você, que poderia estar crescendo, criando, tentando, está paralisado por fantasmas que só existem na sua mente. Marco Aurélio escreveu: é tolice se importar com quem não se importa com o bem. Ou seja, a opinião dos outros não pode ser seu freio. Se você sabe o que é certo, se sente no coração que deve agir, então vá, faça, fale, se mova. Você nunca vai ser livre enquanto for refém da aprovação alheia, e a liberdade começa no momento em que você escolhe ser você mesmo, mesmo que ninguém entenda. Faça o que precisa ser feito e deixe que pensem o que quiserem, porque no fim, quem vai viver com as consequências não são eles, é você. Quarto hábito: não procrastinar e planejar o dia seguinte. Você já deitou na cama com a sensação de que o dia passou e você não fez nada do que queria. Isso não é cansaço, é frustração. Você teve tempo, teve chance, mas deixou para depois, e o depois nunca vem. Os estoicos chamavam isso de desperdício da vida, porque cada dia que você adia o que importa é um dia que nunca mais volta. Epicteto dizia: como viveremos uma vida boa se deixamos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje? A procrastinação parece descanso, mas na verdade é fuga, é medo disfarçado, medo de começar, de errar, de sair do conforto. E é por isso que planejar o dia seguinte muda tudo. Quando você dorme com clareza do que precisa fazer, acorda com direção. O tempo deixa de ser um peso, vira uma ferramenta. Você entra no dia como um guerreiro preparado e não como um passageiro perdido. Planejar é um ato de respeito consigo mesmo, e cumprir o plano é disciplina, é poder. Então hoje, antes de dormir, escreva 3 coisas que você precisa fazer amanhã. E quando acordar, cumpra. Não importa se der preguiça, não importa se o mundo tentar te distrair, faça. Porque quem domina o próprio tempo, domina a própria vida. Quinto hábito: respirar fundo antes de falar quando estiver irritado. Você já disse algo no impulso e depois se arrependeu. Na hora da raiva, a língua se solta antes da razão, e uma palavra mal colocada pode destruir em segundos o que levou anos para construir. Os estoicos sabiam disso e treinavam o silêncio como uma arma. Sêneca escreveu: quando a emoção sobe, a razão desce. Por isso, quando a raiva vier, não responda, respire. Uma única respiração profunda pode salvar uma relação, evitar um erro, impedir um arrependimento. É no espaço entre o estímulo e a resposta que mora a sua liberdade. Quando você respira antes de reagir, você retoma o controle. Você não é mais um escravo do que sente. Você vira dono de si, e isso é força de verdade. Gritar é fácil, atacar é fácil, mas segurar o impulso, isso exige poder. Então, da próxima vez que algo te ferir, te irritar, te provocar, pare, inspire fundo, conte até 3, e depois fale como quem não quer vencer a discussão, mas vencer a si mesmo. Porque no fim, você nunca vai se arrepender de ter ficado calado, mas vai se arrepender de ter falado sem pensar. Sexto hábito: eliminar vícios prejudiciais. Você sabe que isso te faz mal, mas mesmo assim, continua fazendo. Talvez seja a bebida, o celular, as redes, o álcool, ou algo ainda mais invisível, como a necessidade de aprovação. Todo vício começa como um alívio, mas termina como uma prisão. No início você controla, depois é controlado.
Os estoicos viam o vício como a maior ameaça à liberdade interior. Epicteto dizia: ninguém é livre se não domina a si mesmo. Cada vez que você cede, você enfraquece sua vontade, e cada vez que você resiste, você se fortalece. Eliminar um vício não é só sobre saúde, é sobre poder, autonomia, respeito próprio. E não vai ser fácil, vai doer. Porque o vício preenche vazios, mas quando você corta esse hábito, começa a encarar o vazio de frente. E é aí que a mudança acontece. Substitua o vício por virtude, pela leitura, pela disciplina, pela presença, porque todo vício é uma promessa falsa de conforto, mas a liberdade é um desconforto real que vale a pena. Então hoje, escolha a dor de crescer, ao invés da anestesia de se esconder. Você não precisa ser perfeito, só precisa dar o primeiro passo e não parar. 7º hábito: tirar um tempo sozinho para si mesmo. Você vive cercado de barulho, pessoas, compromissos, redes sociais. O mundo nunca para. E você? Quando foi a última vez que passou um tempo sozinho consigo mesmo, sem distrações, sem pressa, só você, com seus pensamentos? Os estoicos compreendiam que para ser verdadeiramente forte, você precisa da solitude. Sêneca disse: nenhum vento é favorável para quem não sabe onde quer ir. Quando você está sempre ocupado, sempre rodeado, você perde a direção. Você se esquece do que realmente importa. Mas quando você para, você se encontra. Quando você se dá o presente do silêncio, você ouve sua própria alma. E é nesse espaço vazio que a clareza aparece. A cada minuto sozinho, você reconecta com o seu propósito, com a sua essência. Não é egoísmo, é preservação. Porque ninguém pode dar o que não tem, e quem não se conhece não pode viver de forma autêntica. Então hoje, se dê esse tempo, vá para um lugar silencioso, respire, deixe a mente relaxar, escute o que ela tem a dizer. Você vai se surpreender com o que vai descobrir. Quando você estiver inteiro, você será capaz de se entregar verdadeiramente ao mundo. 8º hábito: praticar gratidão racional. Não preciso disso para ser feliz. Você já se pegou desejando algo que achou que precisava para ser feliz? Um novo celular, a roupa perfeita, a aprovação de alguém. Mas no fundo, você sabe, quando você conquista, a sensação de satisfação dura pouco. O vazio volta. Os estoicos sabiam disso. Marcos Aurelius disse: não busque fora de si aquilo que já está em você. A gratidão racional é exatamente isso. É perceber que não precisamos de mais coisas para sermos completos. Você já tem o que precisa. Já tem saúde, já tem a capacidade de aprender, de crescer, de amar. A felicidade não está nas coisas externas. Ela está em como você se relaciona com o que já possui. E ao praticar a gratidão racional, você muda a maneira como vê o mundo. Em vez de focar no que falta, você começa a valorizar o que já está ao seu alcance. Isso não significa não desejar, significa não depender. Não preciso disso para ser feliz. Essa frase é libertadora, porque quando você reconhece que a verdadeira felicidade não está no que você ganha, mas no que você escolhe sentir e valorizar, você se torna imbatível. Então, pare por um momento, respire e pense: o que eu já tenho que merece a minha gratidão agora? O que já me torna rico, pleno e feliz? A resposta está dentro de você. 9º hábito: ajudar alguém sem esperar reconhecimento. Você já ajudou alguém e esperou um obrigado? Aplaudiram sua ação? Reconheceram seu esforço? A verdade é que, muitas vezes, fazemos o bem esperando algum tipo de recompensa, mas o verdadeiro poder de ajudar está em fazer isso sem precisar de aplausos. Os estoicos diziam: o que fazemos é o que devemos fazer, não o que nos traz reconhecimento. Quando você ajuda sem esperar nada em troca, você pratica uma gratidão pura, racional. Você não faz para ser visto.
Você faz porque, no fundo, sabe que isso é certo, e ao fazer isso, você transforma a sua relação com o mundo. Quando você não espera reconhecimento, você se liberta do peso da validação externa. Você faz o bem porque é parte de quem você é, e não porque quer algo em troca. Isso é verdadeira liberdade. Quando você ajuda alguém sem esperar, você transcende o ego. Você se conecta com algo maior que você, porque no final das contas, ajudar não é sobre quem recebe, é sobre quem você se torna ao fazer. E ao escolher agir assim, você cria um ciclo de bondade que é imensurável. Quando não há expectativa, não há frustração. Só existe o ato puro de contribuir. Então, ajude, sem esperar reconhecimento. Porque quem faz o bem sem esperar, acaba ganhando algo muito maior, a paz de saber que fez o certo. Último hábito: sempre iniciar um novo hobby. Você já se sentiu preso na rotina? Levanta, trabalha, volta, repete o mesmo ciclo, dia após dia. E de repente você começa a sentir que sua vida está se apagando. O entusiasmo desaparece, a curiosidade morre. Mas há uma chave simples para quebrar esse ciclo: iniciar um novo hobby. Os estoicos sabiam que o aprendizado e o crescimento não vêm apenas do trabalho. Marco Aurélio dizia: a vida não é vivida para ser levada a sério o tempo todo. Um hobby, algo que você faz por prazer, não por obrigação, reacende sua energia. Ele estimula sua mente, desperta novas paixões, te desafia a aprender de maneira leve e divertida. E o melhor, ele te lembra que você não precisa ser perfeito, nem se preocupar com resultados, apenas fazer. Isso traz prazer, e o prazer nutre a alma. O que um novo hobby faz por você é abrir portas para novas experiências, novas pessoas e novas formas de ver o mundo. Ele é o oxigênio para o seu espírito. Não importa se é tocar um instrumento, pintar, aprender a cozinhar, praticar um esporte. O que importa é começar. E quando você começa, o universo se abre. Você começa a ver beleza nas pequenas coisas. Começa a perceber que sua vida pode ser cheia de cores, sons e experiências que vão além do trabalho e da obrigação. Então hoje, faça algo novo. Não espere o momento perfeito. Apenas comece, porque ao aprender algo novo, você está sempre se reinventando. E isso é o verdadeiro segredo para viver bem. Se você chegou até aqui, significa que realmente se importa com o seu crescimento. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais dicas como essa. E eu adoraria saber qual frase ou pensamento motivacional mais mexeu com você hoje. Comente aqui embaixo, porque assim eu vou saber que você assistiu até o final e podemos continuar essa jornada juntos. Até a próxima!